O pior já ficou para trás. Essa é a narrativa que está fazendo a Bolsa de Valores subir aí nos últimos dias, embora hoje tenha dado uma leve correçãozinha. O mercado está esperando altas na Bolsa até o fim do ano. A XP, por exemplo, está contando com a Bolsa de Valores em 133 mil pontos até o fim do ano. Vamos então ver os eventos que aconteceram nessa semana que fizeram algumas ações, inclusive, dispararem. Será que vai ter mais disparadas à frente? Aqui no Brasil, com a leve trégua que estamos tendo no cenário político, pelo menos no que envolve as ações, todo mundo está atento à inflação e à taxa de juros, a Selic. A maioria do mercado esperando uma taxa de juros ao fim do ano de 11,25, próxima redução aí de 0,5, né, o Copom deve anunciar, mas existe uma pequena parcela do mercado aqui esperando até uma redução um pouco maior, o que é perigoso quando muitas pessoas começam a esperar isso, que aí a bolsa acaba subindo demais do que deveria. Mas é uma minoria que está esperando isso, então eu acho que não deveremos ter grandes surpresas aqui em questão de taxa de juros e inflação. Tá indo tudo ali dentro dos conformes, tá? E a gente vê a inflação acontecer exatamente aquilo que a gente falou que poderia acontecer, que é a inflação caindo e depois subindo por conta da base comparativa, né? Tínhamos ali a questão dos combustíveis e tudo mais que ia ter essa alta. E para dar uma leve pioradinha aqui, nós tivemos a questão do petróleo dar uma subidinha. A Petrobras talvez já tenha um novo ajuste em algum momento e aí pode dar uma azedadinha nessa inflação aqui um pouquinho aí, né? Ficando de repente acima de 5%, embora o mercado ainda não precifique ela acima de 5%, né? Mas ainda assim acho que não seria uma commodity de petróleo que iria mudar aqui o patamar dos rumos aqui para onde vai a nossa taxa de juros, tá? Eu acho que deve ficar em 11,25 mesmo. Se no Brasil estamos no cenário ok, até meio que água de salsicha, nos Estados Unidos estamos caminhando para a mesma situação também. O último aumento da taxa de juros foi para 5,50, o que é um recorde aí desde 2001, né? Então nós estamos num patamar acima de 2007 ali, na bolha de crédito dos Estados Unidos, que foi bastante severa, mas nesse momento essa taxa de juros é porque a inflação ficou forte nos Estados Unidos por conta da pandemia, né? Muita injeção de crédito e tudo mais, muito dinheiro jogado no mercado. São situações diferentes aqui, tá? A situação de 2007 ali eu achava muito pior do que é hoje. São situações completamente diferentes, mas, enfim, a taxa de juros a esse nível tende a esfriar a economia. Vamos ver então como é que está lá. Então, a taxa de juros funcionou porque a inflação dos Estados Unidos foi caindo bastante, chegando aqui a 3%, né? Agora ela vem nesse aumentar, já está em 3,7%. E o curioso é que ela vinha surpreendendo positivamente vários meses consecutivos e no última vez aqui agora ela surpreendeu um pouquinho aqui negativo. A previsão era 3,6 e foi para 3,7. De juros nos Estados Unidos, dia 20/9, é manter, na verdade. Então, eles tendem aqui a manter entre 5,25% e 5,5%, essa é a expectativa do mercado. Existe apenas 2% do pessoal esperando que vai aumentar mais 0,25%. Então, se aumentar aqui, seria uma surpresa negativa para o mercado, que ia reagir bastante mal, né? Já para o mês 11, existe uma expectativa aqui de 30,3% do pessoal esperando que vai aumentar 0,25%, enquanto os demais esperam que se mantenha aqui estáveis em 5,50. E aí, o máximo aqui que o pessoal está prevendo, a imensa maioria, que não passe de 5,75 em nenhuma hipótese. Se isso acontecer, seria quedas bastante fortes aí na bolsa. Mas como vocês sabem, quem está tomando a atenção do mercado nesse momento é a China. Todo mundo de olho na China e a narrativa agora é que o pior ficou para trás. A gente viu ali que o setor imobiliário ainda está um pouquinho em perigo. A gente viu uma série de imobiliárias com muito menos vendas, principalmente as privadas, né? Embora as estatais estão ali ok, né? Então, essa redução aqui pode ser um pouquinho preocupante. A gente vai ter que ir acompanhando, mas de qualquer forma a China está aqui atuando para contornar isso. A demanda pelo minério de ferro, o aço ali, nunca ficou ruim, então isso aqui também que fez com que as esperanças sempre ficassem positivas em relação à China, por mais que em alguns momentos o pessoal fique assustado aí, né? Então a gente viu que as narrativas agora que o pior choque deflacionário que a China passou já ficou para trás. Nós tivemos aqui uma redução da taxa de juros recentemente, foi um pouquinho, mas houve essa redução. Eles falaram que vão se comprometer a manter nesse patamar no máximo aí, pelo menos um ano vai manter nesses níveis aqui de incentivo. A gente já vai ver os dados dessa semana, mas já antecipo que nós tivemos bons números aqui no volume de imóveis, setor industrial, tivemos aqui os volumes de investimentos fixos também positivo.
e isso inclusive com muitos dados que vieram ontem à noite, né? Então o mercado meio até que precificou algumas coisas, já que na quinta já estava subindo bastante ali, né? E aí, Pequim mira novos estímulos no setor imobiliário. Então, eles tendem a agora dar essa acelerada no setor imobiliário, que em alguns momentos parecia estar aí no maior risco, né? Então, a China está se concentrando aqui. Na quinta passada, o Banco Popular da China cortou para 7,4 a exigência mínima de reservas que os bancos comerciais precisam ter para operarem um esforço para aumentar a liquidez do sistema financeiro. Então, eles também estão agora tomando mais atenção a questão do setor imobiliário. Então, aqueles pontos que a China não estava indo tão bem, a narrativa é que eles estão focando um pouco mais ali também. E acompanhando como que foi os eventos durante a semana, nós tivemos na segunda-feira o relatório Fox, que eles aumentaram um pouquinho de nada ali a inflação, né, o IPCA, e também aumentaram aqui um pouco o PIB aí para o fim do ano, né, assim como no ano que vem também. Então eles aumentaram um pouquinho o PIB e o IPCA, tranquilo, sem grandes mudanças. Nós tivemos muito reflexo aqui do que os dados da China ainda, né? Estávamos refletindo ainda a China indo bem, a bolsa subiu. Na terça-feira nós tivemos dados positivos aqui da inflação. Nós tivemos então uma perspectiva, tínhamos de 0,30 de aumento, mas foi 0,23, chegamos a 4,61 acumulado, que é maior do que 3,99, mas assim, dentro do previsto, até um pouquinho abaixo ali do que estávamos esperando, né? Na quarta-feira nós tivemos a Europa com um dado um pouco negativo aqui, não era um indicador tão esperado assim, mas a indústria era esperada cair 0,4, caiu 1,1, tranquilo. Estados Unidos aí era importante, nós vimos que o IPC era esperado chegar a 3,6 e chegou a 3,7, mas foi pouca coisa, porém o núcleo, quando a gente olha o núcleo, é mais importante, ficou em linha, alinhadinha, por isso que não tivemos grandes movimentos na bolsa, tá? Enquanto o estoque no petróleo bruto foi um pouquinho maior até do que esperado, que teoricamente ali mexe um pouco com as petrolíferas, principalmente num primeiro momento, né? E aí, na quinta-feira, nós tivemos o Brasil com dados positivos aqui no crescimento de serviços, um pouquinho acima. Tivemos nos Estados Unidos dados positivos no varejo e no desemprego. A gente pode ver que o varejo é esperado crescer 0,4, foi 0,6. E o desemprego aqui era 225, foi 220. Então, os dados econômicos ali continuam resistentes nos Estados Unidos, né? E aí, ontem à noite ainda também, nós tivemos dados bem interessantes na China. E o curioso é que já na quinta-feira, a bolsa, as ações atreladas à China deu uma forte alta, né? E aí a gente vai lá ver os indicadores. Produção industrial era esperado 4, subiu 4,5. E aí nós temos aqui a venda de varejo 3, foi 4,6, foi muito forte aqui. Desemprego 5,3, foi 5,2. Então só dados aqui positivos ontem na China, tá? E junta com tudo aquilo que a gente está acontecendo, esperando de mais estímulos à frente, a taxa de juros que já está fazendo os efeitos, alguns estímulos anteriores que eles fizeram. Então, vai caminhando aqui, embora a gente nunca tem tanta visibilidade certeira aqui na China. Eu sempre tenho algum receio. Eu acho muito mais fácil a gente acompanhar os Estados Unidos do que a China, né? E aí hoje nós tivemos dados positivos no varejo no Brasil, era esperado 1,8, foi 2,4, foi bem forte, mas ainda assim a gente vê as ações do varejo caindo hoje, né? Enquanto nos Estados Unidos a produção industrial era esperado 0,1 e veio 0,4, bastante positivo também. Então nós tivemos uma agenda aqui muito positiva nos três principais aqui que a gente acompanha, né? China, Brasil, Estados Unidos, Europa ali não teve muito indicador nessa semana, mas tivemos uma semana forte, é por isso que a bolsa ali até que reagiu bem. E aí a gente vai acompanhando como é que vai acontecer na sequência. Se a gente voltar no tempo lá, quando a bolsa estava a 100 mil pontos, eu fiz um vídeo mostrando no começo do ano, né, que a XP esperava a bolsa em 128 mil pontos até o fim do ano. Eu ali fiz como um palpite só, né, eu não cravei nada, só falei, eu poderia apostar aqui em 120 mais, né, até perguntei para vocês apostarem lá nos comentários, e tinha muita gente muito pessimista, e aí vocês não podem tomar esse pessimismo aí. Lembre-se que o Warren Buffett fala, né? Às vezes o emocional te faz perder oportunidades, tá? Então, acontece que hoje a bolsa já está aqui, ó, muito próximo dos 120 mais, né? E aí eu até levo aqui minha previsão, que é palpite, tá? Previsão não, palpite, eu sou palpite só. 127,5 mais, né? Então daqui para cima ao fim do ano, ele veio um pouquinho aqui, a XP elevou no mês passado para 133 mil pontos. E aí? E se eu errar, a XP errar, todo mundo errar? Não tem problema, porque se errar, acontece que vai ter vários ativos aqui baratos, a gente vai lá
e compra, sempre com cautela. Não é caiu, comprou, obviamente, mas é aquele caiu, analisou e normalmente comprou, né? Então, não pode ser tomado pelo pessimismo. Embora várias vezes eu tivesse aqui descontente com o andar de para onde o Brasil estava indo, no exterior algum risco aí na China, nos Estados Unidos algum risco também, embora eu sempre tivesse aqui otimista com os Estados Unidos. Aliás, essa foi a minha grande tese para acreditar na recuperação da Bolsa também, e deu certo, né? E é isso, nós nunca vamos ter certeza 100%. O dia que você tiver certeza 100% de para onde vai a bolsa já vai estar lá, entendeu? Se eu pudesse aqui ter uma bola de cristal e falasse, a bolsa vai chegar a 150 mil pontos, todo mundo soubesse disso, ela já estaria a 120 mil pontos, né? Então, é baseado aí nesse monte de indicadores e tudo mais que a gente pode imaginar para onde vai, e aí a gente vai tentando escolher os melhores ativos que tem naquele momento ali, né? Ao valor que a bolsa está hoje, para chegar ali no meu chute, teria que subir 7 e pouquinhos por cento, e para chegar ao valor que a XP está prevendo, teria que subir quase 12%, 11,75%. Dando uma passadinha nos ativos, temos a Klabin flertando com um dos topos recentes dela. Será que ela vai lá buscar o último topo, a 23,80, de repente até passar? É um pouco complicado, mas é uma ótima ação, né? Temos a Rani, a Irani, que vem de uma certa alta considerável. Eu não imaginava que ela fosse passar os 11,5 aqui. Para ser sincera, ela me surpreendeu um pouco. Então ela chegou aqui a 12,22 e é uma ótima empresa também. Mas assim, eu preferia a Klabin se fosse manter esse patamar de preços. CSN Mineração, também uma alta forte, né, de 54% no último ano. Essa aqui a gente sabia que estava muito barata, mas é exatamente por conta dessa alta. Eu acabo preferindo a Vale também, que subiu aqui apenas 9% no último ano e também vem tendo dificuldade de passar aqui, ó, esse topinho aqui de 70 e 30 mais ou menos. Bateu ontem, caiu, passou hoje de novo e caiu de novo. Então, vamos ver como é que se dá aí nos próximos semanas. Ela tá esperando algum motivo para realmente estourar a tampa aqui ou voltar a fazer a velha realizaçãozinha, dando novas oportunidades, né? Assim é a bolsa de valores, né? No longo prazo é promissor pra caramba. E aí nós temos a Cosan, primeiro exemplo aqui fora a China, né, fora vínculo à China, temos uma alta de 3%. A Cosan, ela é mais diversificada aqui, ela tem a Vale, que teria uma exposição à China indiretamente aqui na Cosan, mas é uma empresa que quem comprou aqui no fundo conseguiu mais de 40% de alta e assim, é uma empresa que no meu entender ainda está muito barata. Empresas incríveis dentro, Raizen sofrendo bastante em alguns momentos por forma extremamente injusta, já deu uma turbinada também, uma explodida a Raizen, né? Quem comprou nos fundos também tem aí alta monstruosas e assim vai, né? Você tem que às vezes encarar aí o som dos canhões, né? Quanto o índice de ação de energia, que vai ter um vínculo mais ao Brasil mesmo, e é mais perenão, né? Nós temos aqui subindo 9,67%, essa quedinha aqui deu umas oportunidades interessantes, como vocês viram aí, eu voltei a comprar elétricas, adoro quando elas caem, infelizmente resolveram dar essa subida aqui nesses últimos dias, né, mas uma ou outra ali ainda tá ameaçando, né, não subir, uma quedinha ali interessante, tem elétricas boas sempre em algum momento, por isso que eu gosto de ter bastante elétrica, eu sempre tenho que estar comprando alguma, senão vou ficar com abstinência. E aí nós temos aqui o índice de ações financeiro, subindo 7,5% no último ano, e é também mais vinculado ao Brasil, mas também tem muito olhar aí na economia mundial. E quando observamos as ações do índice financeiro, até que tiveram um comportamento um pouco parecido com as elétricas, só que a alta foi mais forte nesse período, né? Elas estavam bem mais baratas, e também essa queda agora um pouco mais forte. A recuperação está mais suave agora, essa recuperação recente. E é sempre importante a gente ver que as ações financeiras acabam oscilando mais que as elétricas, né? Mas também são ótimas empresas nos dois setores. Não se esqueça do like no vídeo e considere se tornar membro do canal. R$ 7,99 vídeos exclusivos, mapa do dinheiro inteligente com planilha de preço, teto e tudo mais. E deixe nos comentários, você acredita na bolsa em quantos pontos até o fim do ano? Um abraço e até o próximo. Valeu!